Bom dia, galera. Hoje nós vamos dar uma olhada hoje sobre a questão do Brasil independente no século XIX, no período do Império Dom Pedro I. Eu tinha feito um áudio antes, mas aí eu percebi que a gravação ficou muito extensa, né? E estava com muita informação. E aí eu resolvi dar uma abreviada, certo? É, eu estou usando aqui o Windows Edge, então o slide não vai dar os saltos que eu preciso que ele dê. Vai ter hora que eu vou rolar muito slide mesmo. Mas aí a gente vai trabalhando aos poucos, né? E vendo a questão da avaliação. Na avaliação, na AV3, a gente vai trabalhar, nós iremos trabalhar o Primeiro Império, né? E as independências da América Latina. Vou fazer um segundo vídeo sobre as independências da América Latina. Mas como o assunto do Brasil independente está mais vivo, né? Está mais presente no nosso material, eu vou trabalhar ele, até porque ele será mais cobrado, certo? Espero que vocês gostem. Primeiramente, lá atrás, a gente trabalhou a chegada de Dom João VI no Brasil, né? Expulso lá pelas tropas napoleônicas no ano de 1808, né? Tem até um livro do Laurentino Gomes que fala sobre essa questão de 1808, da viagem ao período joanino, não é isso? Lembrando que Dom João VI, quando chega ao Brasil, ele não é Dom João, ele só é chamado de João, né? E depois ele recebe o título de Dom João VI, porque sua mãe chega a falecer, Dona Maria, e aí ele assume a coroa. Quando ele vem ao Brasil, ele é príncipe e regente. Só que sua mãe sofria de problemas psicológicos, creio que seja esquizofrenia, mas eu não vou atentar nesse detalhe para a gente não se alongar. A gente vai dar uma olhada somente no período de Dom Pedro I, né? Do 7 de setembro da independência, certo? Até o próximo à criação da primeira Constituição brasileira, certo? Entender a questão da economia, as influências de alguns eventos que ocorreram no período joanino, que vão influenciar diretamente em alguns movimentos que vão acontecer no período de Dom Pedro I, certo? Vamos lá. Vou passar aqui alguns slides, certo? E vamos diretamente na questão da Revolução Liberal do Porto, certo? Perdão, da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana ocorre em 1817, né? Ela foi uma revolução de cunho separatista, né? É uma revolução que está mais ligado à mudança de polo econômico do Brasil, né? E os efeitos que isso causou, né? E as influências também da mentalidade que estavam lá fora, somente da independência americana, né? E também de alguns elementos da Revolução Francesa. Gente, Boris Fausto ele é bem categórico quando ele fala em seu livro História do Brasil, que ele fala que a Revolução Pernambucana era mais era mais uma questão de um estranhamento, de um sentimento de aversão de um rei distante que veio para o Brasil para governar de um lugar distante. O segundo lugar distante que ele fala, no caso, é o Rio de Janeiro. Lembrando que a Revolução Pernambuco foi a capitania mais rica, né, e chegou a ser a província mais rica do Brasil no período do açúcar, só que aí com a saída dos holandeses, o açúcar entra em declínio, embora permaneça como produto de baixa expressividade econômica no Brasil até hoje, né? O Brasil não deixa de produzir açúcar. Parece que quando o açúcar entra em crise, dá a entender que o açúcar acabou. Não acabou. O Brasil continua exportando açúcar, mas ele perdeu esse peso na economia global, certo? Então, os revolucionários desejavam implantar uma república, né? E aí foram derrotados, alguns foram até exterminados. Não vou demorar muito nisso, mas é interessante que esse pensamento ele vai permanecer no Brasil, principalmente no ano de 1824, na chamada Confederação do Equador. A gente vai dar uma olhada nesse assunto, ter cuidado com essa confederação e entender as influências dela, certo? Vamos lá. Houve também um outro movimento, um movimento de ruptura, né? E aí a gente vai botar ruptura em aspas, por quê? Quando eu estava lendo Boris Fausto, ele fala que houve uma ruptura chamada Revolução Liberal do Porto, que foi feita em 1820. Essa revolução ela tem um caráter burguês, certo? A primeiro momento. E a sua intenção era abolir o absolutismo.
Só que aí a coisa muda de figura em 1821, quando a Assembleia Constituinte, que estava se formando, né, para a Revolução ser aplicada, resolveu convidar, exigir o retorno de Dom João VI para Portugal. Olha que interessante. Essa revolução ela surge com característica liberal, influenciados pelos movimentos separatistas que estavam acontecendo praticamente no mundo todo. Não é? É tanto que o Eric Hobsbawm vai ter um livro chamado Era das Revoluções, justamente discutindo isso, né? Serão a política napoleônica, mesmo quando ela acaba, né, ela vai ter efeitos na antiga política, né, no antigo sistema político que estava na Europa e também na, na América Latina. Eu vou ser bem breve aqui, galera. Se qualquer dúvida vocês já sabem, anota na aula, a gente tira a dúvida, certo? E aí, no segundo momento, a elite portuguesa, a elite que estava lá né, que estava sendo governado por um ditador, aspas, aspas, inglês, né, que ficou protegendo Portugal de Napoleão. Essa elite vai mandar Dom João voltar. E aí é que está a coisa meio bagunçada aí, porque se é uma revolução liberal e no começo se tinha um caráter burguês, com pensamento de ruptura com o absolutismo, por que Dom João voltou? Por que essa galera manda Dom João voltar? Né? E aí a questão é o seguinte: essa elite burguesa, ela também se beneficiava com o pacto colonial que o Brasil tinha com Portugal, né? E aí quando Dom João VI, vou voltar aqui, né? Quando Dom João VI ele vai fazer algumas políticas, somente esse slide aqui, eu preciso que vocês venham olhar bem nesse slide com o maior carinho, justamente por isso, porque ele vai abrir os portos do Brasil às nações amigas, principalmente a Inglaterra, não é? Vai anular a proibição que restringia o Brasil a se industrializar. Isso é uma característica do trato colonial, do pacto colonial. Pacto colonial é um conceito, galera, ele não é algo... Vamos fazer o pacto colonial, não é uma palavra, é um conceito que os historiadores deram depois por essas características. Lembrando que pacto colonial é a relação estreita entre a colônia e a metrópole, né? A colônia, ela serve à metrópole, né? Ela está subjugada às vontades da metrópole. E a metrópole, com isso, também tributa à colônia, né? Então, vou dar um exemplo. Se o Brasil produzisse a cana-de-açúcar que produziu o pão de açúcar, o açúcar ia para a Europa, Portugal vendia para a Holanda, como acontecia, a Holanda refinava o açúcar, mandava para Portugal, Portugal vendia de volta para o Brasil. Isso era muito custoso para as colônias passavam dificuldades econômicas gigantes, né? E aí, no período de Dom João, quando ele esteve no Brasil, esse sistema teve uma ruptura, né? O que de fato tirou riquezas de Portugal. Era necessário porque Napoleão estava dominando, estava em conflito com os ingleses lá, né? O Brasil foi elevado à condição de metrópole junto de Portugal, né? E aí nesse período, em 1810, o Brasil, Portugal e a região de Agaves, lá no Estreito de Gibraltar, próximo ao Estreito de Gibraltar, no Mediterrâneo, torna o Brasil uma metrópole, né? Lembrando que o rei não pode governar de uma colônia, o rei governa de uma metrópole. Isso é o fim do pacto colonial. Voltando, né? Então, a Revolução Liberal do Porto, ela foi vista do primeiro momento pelos brasileiros, né? Aqui, lembre-se daquela aula que a gente falou sobre os brasileiros, quem são? A elite produtora de café, a elite produtora de insumos agrícolas, de tabaco, né? A elite produtora do açúcar de algumas regiões, né? Que viram nisso uma proposta interessante. Só que essa elite, né? Amélie de Piori, no seu livro As Barbas do Rei, não lembro a história da nossa gente, ela fala que essa elite também se beneficia de estar próxima ao rei. Essa elite também se beneficia de estar próxima ao rei. Lembra daquele exemplo? Você conhece meu amigo, sabe quem eu sou, sabe quem eu sou filho? Então essa elite se beneficia de estar próxima ao rei. Então essa elite, ela, a primeiro momento, ela gosta dessa ideia que a burguesia portuguesa pensa em aplicar uma república, só que aí começa a ficar estranho quando o número de pessoas que defendiam a independência, quando o número de pessoas, quando a Revolução
do Porto começa a ficar estranho quando ela deseja anular a autonomia concedida por Dom João. Em que sentido? A questão do fim do Pacto Colonial, elas queriam que o Brasil voltasse a se tornar colônia de Portugal. E isso causou uma vontade, um sentimento de independência nessa elite. Cuidado que independência não significa que eles querem a absolução, como é que eu posso dizer, a anulação do rei. Tem que ter cuidado nisso aí. Eles queriam autonomia econômica e política, certo? E aí Dom João vai a Portugal para evitar que ele sofra um golpe de Estado e que a Portugal até então possa se tornar até mesmo uma república, né, definida por uma Constituição. E aí fica um pouco obscuro esse momento em relação a Portugal ao Brasil. Dom Pedro I fica no Brasil, né, e aí vem a famosa frase: se é bem de todos e pela nação eu fico. Tem que ter cuidado. Isso aqui é uma narrativa, né, heróica, certo? É a chamada História dos Grandes Nomes, que dá essa conotação de desobediência às cortes. Eu tenho um pouco de receio de pensar que foi totalmente assim, né? É complicado também eu subjugar Dom Pedro I a algumas deduções, mas Dom Pedro I ele fica no Brasil, né? E aí as cortes portuguesas, principalmente o seu pai, decreta que ele retorne a Portugal, certo? Porque ele está em diálogo com essa elite brasileira que fala de independência, né? Só que Dom Pedro I não volta a Portugal, não é? E aí quando cai uma portaria que Dom João faz, pressionado pela elite portuguesa, ele faz uma portaria que volta ao Brasil a condição de colônia. Dom Pedro I, nesse dia de 7 de setembro, quando a Leopoldina, né, Maria Leopoldina escreve a carta. A Maria Leopoldina é que escreve a independência, na verdade, né? Dom Pedro I é o símbolo heróico, né, porque o grito tem que vir de um monarca, de um homem, que as cortes braganças tem essa característica, né? Então, o Dom Pedro faz o grito, mas é a Maria Leopoldina que de fato faz a questão da independência, certo? No segundo momento, Dom Pedro I expulsa as tropas portuguesas. Essas tropas portuguesas elas ganham muita força quando Dom João veio para cá, né? E aí os portugueses que aqui estavam, a elite portuguesa que aqui estava, que aqui estava na Bahia, nos outros estados, como Piauí, Maranhão, Pernambuco, né? Em todo o Brasil, essas elites precisavam de apoio também do Dom João VI, e lembrando que ele trouxe 6 a 5 mil pessoas, quando ele veio em 808, também trouxe uma parcela da corte portuguesa. Então, para que ele conseguisse manter o país unificado, né, e essas revoluções não saíssem estourando no Brasil, porque já havia o sentimento. Para você ter uma noção, existia um conselheiro do rei chamado Benjamin Constant. Em 1813 ele propôs a Dom João VI que ele deveria vir ao Brasil, já com receio do que estava acontecendo com Napoleão lá no período do consulado, certo? Voltando aqui, e aí Dom Pedro I expulsa as cortes, as tropas portuguesas, né? E aí ele forma o Ministério Português favorável à independência e é decreto, certo? Eu vou parar a aula aqui e aí na próxima aula a gente vai falar sobre o Brasil Império de Dom Pedro I até a Constituição, certo? E aí vamos fazer por parte para que o vídeo não fique muito grande. Espero que vocês tenham gostado, galera. Eu estou curtindo, né? É uma experiência nova para mim. Valeu!